Imagine, passar décadas treinando no limite, com deuses e anjos, só pra alcançar o topo. Aí aparece alguém que mal começou e em pouco tempo te alcança, ou até te passa. Porque em Dragon Ball nem sempre vence quem treina mais. Às vezes, vence quem tem a biologia mais quebrada. Então hoje eu vou fazer o que quase ninguém faz. Vou ignorar o hype, ignorar o favoritismo e olhar apenas para o que a obra realmente mostrou, para revelar os 7 maiores potenciais de Dragon Ball. Quem sobe mais alto, com menos treino, no menor tempo. Você está no Shonenverso. E fica até o final, porque o primeiro lugar dessa lista não é só forte. Ele parece um erro do universo. Sétimo lugar, Caulifla, o gênio do universo 6. Abrindo a lista, temos a personagem que é o maior gatilho de briga de todo o fandom. Porque, pensa no contraste. No universo 7, o Super Saiyajin era tratado como uma lenda. Goku, Vegeta, Gohan, todo mundo chegou ali na dor, no limite, pagando o preço. Mas no Torneio do Poder, ela faz o que parece impossível. Em pouquíssimo tempo, só sentindo o Ki e apanhando um pouco. Ela destrava níveis que para outros Saiyajins custaram anos de evolução. E é aí que está o ponto. E isso não é sorte. É uma diferença clara do universo 6 que a própria obra deixa implícita. Eles têm uma relação muito mais natural com energia, controle e transformação. A Caulifla prova uma verdade cruel de Dragon Ball. Existem guerreiros que conquistam poder. E existem os que simplesmente desbloqueiam. E se ela tivesse a disciplina do Goku ou do Vegeta? O multiverso ia ter um problema sério. Só que por mais absurda que ela seja, a Caulifla ainda é talento puro. Agora, o próximo degrau é outra coisa. Presta atenção, porque o número 6 não é só potencial. É um defeito de fábrica, né, que transforma alguém comum em uma ameaça impossível de segurar. Sexto lugar, Kale, a força da natureza. Se a Caulifla é o gênio que entende o sistema, a Kale é o erro que faz o sistema travar. Aqui, não é sobre técnica, não é disciplina, é volume bruto. Enquanto outros guerreiros passam anos construindo poder, a Kale parece ter nascido com o reservatório quebrado. O que dela não cresce. Ele vaza. No Torneio do Poder, isso fica claro de um jeito assustador. No mangá, a Kale entra no campo e começa a atravessar adversários em sequência. Não porque ela é a melhor lutadora, mas porque chega um ponto em que ninguém consegue ficar na frente dela. O potencial da Kale é o mais perigoso dessa parte da lista por um motivo simples. Ele não pede autorização. Ela não precisa de aquecimento, não precisa de mestre, e não depende de um gatilho bem controlado. Quanto mais o caos aumenta, mais ela vira um problema. É por isso que ela ocupa o sexto lugar. A Quail é, sem rodeios, o equivalente direto do Broly no universo 6. Mas ela ainda fica aqui por um detalhe crucial. Ela tem força para esmagar, mas não tem direção. O próximo nome é o oposto, um personagem que tem tudo para ser o mais forte, mas só mostra isso quando a obra decide lembrar. Quinto lugar, Gohan, o potencial oculto infinito. Aqui, a gente pisa em terreno sagrado, porque se existe um nome que sempre representou o potencial puro em Dragon Ball, esse nome é Gohan. Desde criança, a obra deixa isso claro. Na primeira vez que ele perde o controle contra o Raditz, o impossível acontece. Ali fica óbvio. O Gohan tem algo que nem Goku, nem Vegeta possuem da mesma forma. Picos de poder absurdos. E essa lógica nunca mudou. Cada vez que o Gohan é empurrado ao limite, o universo responde. Mas a verdade é que o fandom criou um grande efeito Mandela com ele. Muita gente acha que o Gohan tira poder do nada, só no grito de fúria. A recente forma Gohan Beast até dá essa impressão, despertando e saltando direto para um patamar onde só existiam deuses. Mas então, por que o guerreiro com o maior teto de poder da franquia está apenas em quinto lugar? Porque, ao contrário do que dizem, o Gohan treinou. E treinou muito. Ele sobreviveu ao treinamento infernal do Piccolo aos 4 anos de idade. Treinou incansavelmente por 3 anos inteiros, focado na chegada dos androides. Quebrou a barreira do Super Saiyajin, passando quase um ano de tortura na Sala do Tempo com o Goku. E ainda precisou passar pelo longo ritual místico do antigo Kaioshin. Ele tem as explosões genéticas mais icônicas da obra? Com certeza. Mas ele construiu uma base de poder com muito suor, diversos mestres, tempo e dedicação. O Gohan é um monstro absoluto, mas quando a gente coloca o resultado dividido pelo esforço na balança, não dá para comparar o suor dele com as anomalias que vêm daqui para frente nesta lista. E é por isso que no próximo degrau, a lógica muda completamente, porque a gente sai de quem precisou suar, sofrer e perder, e entra no território dos personagens que não precisaram de nada disso. Eles simplesmente nasceram prontos. Quarto lugar, Goten e Trunks, a versão 2.0 dos Saiyajins. Aqui, o jogo muda completamente, porque se o Gohan é o poder que explode sob pressão, Goten e Trunks são o poder que nasce pronto. Enquanto o Gohan precisou sobreviver ao treinamento do Piccolo, passar pelo inferno da Sala do Tempo e ser empurrado ao limite emocional, esses dois alcançam o Super Saiyajin, brincando, sem trauma, sem morte, sem apocalipse. E a própria obra sugere o motivo disso. Goten e Trunks representam uma nova geração de Saiyajins híbridos.
corpos que já nascem muito mais adaptados ao Ki e às transformações. Eles não precisam quebrar limites emocionais, eles simplesmente acessam. Quando esse potencial é levado a sério, a lógica começa a ruir. Como Gotenks, eles passam apenas alguns dias na Sala do Tempo, e isso já é suficiente para se equiparar ao Super Buu, um vilão que, naquele momento, nenhum guerreiro Z conseguia sequer enfrentar de frente. Não só isso, eles alcançam o Super Saiyajin 3, uma forma que o Goku levou anos no outro mundo para dominar. E ainda rompem a lógica da realidade, abrindo um portal interdimensional, com um grito. Isso não é técnica refinada, isso é o corpo simplesmente aguentando poder demais. Se potencial é resultado dividido pelo esforço, Goten e Trunks quebraram a matemática de Dragon Ball. Pouquíssimo tempo, pouquíssimo treino sério, resultados que deveriam ser impossíveis. E aqui vem a parte que assusta. A obra nunca testou o teto deles de verdade. Não é exagero dizer que, se eles tivessem passado um ano inteiro na Sala do Tempo, com disciplina real, eles poderiam ter alcançado níveis que rivalizariam até mesmo os maiores da saga Buu. Mas eles param aqui no quarto lugar por um motivo claro. Potencial sem direção. É poder desperdiçado. E agora, a gente sobe mais um degrau, porque o próximo nome não fala de talento precoce. Ele fala de algo muito mais raro, um poder que já nasceu completo, apenas esperando para ser liberado. Terceiro lugar, Ub, o receptáculo divino. Imagina o único humano de Dragon Ball que tem o poder dos deuses e a magia dos demônios ao mesmo tempo, sendo uma criança que nunca treinou. Ele é o ponto onde a obra deixa claro que potencial nem sempre é suor. Às vezes, é herança pura. O Ub é a reencarnação do Kid Buu, mas com um diferencial que muda tudo. Ele carrega dentro de si o Ki divino que o Buu havia absorvido ao roubar o poder do grande supremo Senhor Kaiô. Ou seja, são magia demoníaca somadas à energia divina, seladas em um único ser. E o mangá não apenas sugere o peso disso, ele mostra, traduzindo o absurdo dessa criança para quem só viu o anime. No clímax do arco do Moro, o Goku estava completamente exausto e derrotado. O Vegeta usou uma técnica nova para juntar a energia de todos os guerreiros da Terra e mandar para o Goku. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para religar o instinto superior. O tanque continuava vazio, e é aí que o Ki do Ubi chega de longe. O poder bruto dessa criança é tão colossal que supera a energia de todo mundo junto. Ele não apenas reabastece o instinto superior do Goku, ele faz o Goku transbordar tanto poder que cria aquele avatar gigante de luz pura para esmagar o Moro de uma vez por todas. Tudo isso sem o Ubi nunca ter dado um soco na vida. Enquanto outros personagens precisam subir degrau por degrau, o Ubi nasceu carregando o topo dentro de si. Ele não é um guerreiro em evolução. Ele é um reservatório de poder absoluto em um corpo que só precisa aprender a usar. O Goku não o escolhe como sucessor no final do Z por bondade. Ele escolhe porque o potencial do UB não depende de idade, transformação ou disciplina. Ele só precisa aprender a controlar o oceano que já existe dentro dele. Ele abre o nosso top 3 porque o teto dele toca a magia divina. Mas, por mais absurdo que o UB seja, ele ainda é um humano, um receptáculo. E os dois nomes que restam nesta lista não são receptáculos. Eles são anomalias genéticas que fazem até o poder dos deuses parecer uma piada. Segundo lugar, Frieza, o mutante supremo. Aqui, a lista entra em território proibido, porque se Dragon Ball tivesse qualquer senso de justiça, o Frieza não deveria existir desse jeito. Por quase toda a vida ele nunca treinou. Nunca precisou, nunca teve mestre, método ou disciplina. E é aqui que a verdade incômoda aparece. O Frieza era o mortal mais forte do universo, sem nunca ter dado um soco em um saco de pancadas. E aí vem um momento que quebra completamente a lógica da obra. Pela primeira vez na vida, ele decide treinar de verdade. Não por anos, não por décadas. Ele treinou por apenas 4 meses. Em apenas 4 meses, ele sai de um nível inferior ao Goku Super Saiyajin de Namekusei. E salta direto para um patamar capaz de enfrentar o Goku Super Saiyajin Blue. Para colocar isso em perspectiva, Goku e Vegeta levaram décadas, passando por morte, deuses, anjos e dimensões diferentes, para alcançar esse nível. O Frieza fez isso, em um trimestre. Isso já seria absurdo o suficiente. Mas o mangá decide ir além. Depois de 10 anos treinando com foco total, ele retorna como Black Frieza. E aqui, não tem luta. Na forma base, ele mata o Gás, o mortal mais forte do universo naquele momento, com um único golpe. O mesmo Gás que Goku e Vegeta não conseguiam derrotar nem usando 100% do instinto superior e do ego superior. Depois disso, o Frieza simplesmente caminha até eles e derruba os dois com um soco cada. Sem esforço, sem troca, sem resistência. Isso não é técnica refinada, não é ritual divino, é biologia mutante levada ao extremo. O corpo do Frieza responde ao treino como nenhum outro ser da franquia. Cada mês investido retorna em saltos que outros jamais alcançariam em uma vida inteira. E é por isso que, aqui no Shonen Verso, o Frieza ocupa o segundo lugar. Porque mesmo sendo o mortal mais forte sem nunca ter treinado,
Ele ainda precisa de tempo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja ridiculamente pouco. E agora, a gente chega ao topo. O único personagem que quebra até essa última regra. Ele não precisa de meses, não precisa de planejamento, não precisa nem querer ser forte. Ele evolui enquanto luta. Em primeiro lugar, Broly, a evolução infinita. E, finalmente, chegamos ao topo absoluto do Shonen Verso. Aqui, habita a anomalia que quebra todas as regras que a gente construiu até agora. O primeiro lugar não pertence a um gênio, a um híbrido ou a um mutante comum. Ele pertence a uma anomalia evolutiva. Broly. A diferença entre o Broly e todos os outros nesta lista é simples, mas aterrorizante. O Broly não precisa de meses, não precisa de anos e não precisa nem decidir que quer ser forte. O Broly evolui em tempo real. Durante o seu filme, em uma única luta, ele faz algo que desafia a lógica da franquia. Ele começa tomando sufoco do Vegeta na forma base, aprende no impacto, se adapta na dor. E em menos de uma hora, ele supera o poder de 2 deuses Super Saiyajin ao mesmo tempo. Não houve sala de gravidade, não houve sala do tempo. Houve apenas a evolução reativa. Cada golpe que o Broly recebe não o fere, o ensina. Cada segundo de combate é como se ele vivesse anos de treinamento em milésimos de segundo. Enquanto o Bis Black Frieza precisou de 10 anos isolado e o Gohan precisou de uma vida de traumas, o Broly só precisa de um oponente que sobreviva o suficiente para fazê-lo crescer. E se isso já era um absurdo, o mangá atual transformou o Broly em um verdadeiro pesadelo para o universo. Atualmente ele está treinando no planeta do Bills, sob a tutela direta do Whis. E numa luta recente contra o próprio Goran Beast, o Broly demonstrou que já aprendeu a controlar a sua forma Super Saiyajin, sem perder a sanidade. Pensa no peso disso. O guerreiro com o maior potencial bruto de toda a série. Agora está sendo lapidado pelo possível maior mestre já apresentado. Chega a ser assustador imaginar qual será o resultado final desse treinamento. Como o próprio Goku admitiu lá atrás, o potencial dele é tão vasto que talvez nem o Lord Bills consiga acompanhá-lo por muito tempo. Ele ocupa o topo porque redefine o conceito de potencial. Não é sobre quem é o mais forte hoje, é sobre quem pode cruzar a linha de chegada antes mesmo dos outros começarem a correr. No critério resultado por esforço, o Broly é, e sempre será, o número 1 absoluto. Ele não tem teto. Ele é o próprio infinito, em forma de fúria. No fim das contas, Dragon Ball deixa uma mensagem bem clara. O treino importa, mas o potencial muda as regras do jogo. Vimos que alguns precisam de décadas, outros de um gatilho emocional. E alguns, como o Broly, simplesmente quebram o sistema enquanto lutam. Essa foi a nossa hierarquia do maior potencial. Não de quem venceria hoje, mas de quem pode chegar mais longe com menos esforço. Mas eu sei, esse debate nunca é simples. E é por isso que eu quero te desafiar. Qual posição dessa lista você mudaria e por quê? O Gohan merecia estar mais alto? O Freeza foi superestimado? Desce aí nos comentários e defende o seu ponto. E a pergunta que não quer calar. Acha que algum desses vai superar o Lord Bills de forma definitiva? Se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, o seu lugar é aqui no Shonen Verso. O canal está no começo, mas a gente está construindo uma comunidade de quem gosta de discutir anime a sério. Então se inscreve agora para não perder os próximos degraus dessa evolução. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!